Todos sejam bem-vindos a Histórias que Encantam. Eu tenho um pedido para você. Se inscreva nesse canal. Zum, 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 zum. Zum, 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 zum. Capoeira mata um. Samba que balança é bom, samba que balança não cai. E o meu samba tem que ser no tom a pedido do meu pai. Samba que balança é bom, samba que balança não cai. E o meu samba tem que ser no tom a pedido do meu pai. Salve a Bahia, ioiô, salve a Bahia, ai, ai, ai. Mas quem não sabe jogar capoeira, Birimbau vai lhe ensinar. Valha-me Deus, senhor São Bento, Birimbau vai lhe ensinar. Valha-me Deus, senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Valha-me Deus, senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Ei, zum, 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 capoeira mata um. Valeu, meu querido! Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta Terra. Adelmo Lima 58, aqui em São Paulo, com o frio de São Paulo. Forte abraço a todos. Hoje vamos conversar com um grande capoeirista, um grande intelectual, uma pessoa que está fazendo a capoeira se mexer na internet, um trabalho de excelência. Nosso amigo Henrique Tchê, Contramestre Tchê, lá das terras de Recife, né, gaúcho, em Recife. Uma mistura interessante, né? Um forte abraço a todos, aqui aguardando nosso amigo. Mandar um convite para ele. Opa, estou aqui. Salve, Opa, chegamos! Adelmo. Boa noite aí para todos e todas. Satisfação minha, mestre. Prazer estar com o senhor. Boa Semana Santa desde já, independente da fé, ao senhor e para todos e todas que possam estar conosco a partir de agora. Maravilha, meu querido. Primeiramente, vou pedir desculpa pelo atraso. Eu, como eu falei agora há pouco, veio uma procissão aqui na porta de casa, um barulho. Estava no direito deles, só que estava impedindo eu entrar na live, que eu não consegui escutar nem minha esposa dentro da minha casa. Eu tive que descer lá, falar com o padre, aí se deslocou, já foram embora. Deu para conversar, por isso que eu me atrasei 20 minutos, tá ok? Estamos aqui, ó. Sem problemas. Maravilha. Está aqui o Contramestre Morcego, que está na Alemanha, se não falha a memória. O caso está o Wesley Bidu aqui, o mestre Bidu lá do Rio de Janeiro, Daniel Rezende, o Manuel, a galera aqui para falar contigo, meu querido. Meu querido, uma satisfação estar aqui falando contigo, tá? Respeito a sua pessoa, o seu trabalho. O homem se revela através do trabalho que ele faz. Sem o trabalho, não tem significado. Sem o resultado da sua vida, a vida da pessoa não tem significado. Nada produziu, nada representa. A não ser que represente para a própria família. Mas para o âmbito social e é mais amplo, como o da capoeira, não tem significado. Isso é óbvio, tá? E você tem um trabalho consistente. Tive a oportunidade de conhecer você, mas não tive tempo de estar perto de ti aqui em São Paulo. Mas oportunidade não vai faltar. Correto? Correto, mestre. E aproveito e já com muito carinho registro o respeito, mais uma vez, por todos e todas aí do estado de São Paulo. Muitos amigos, amigas, pessoas queridas, referências, dentre outras qualidades que poderia aqui colocar sem nenhuma demagogia. Maravilha, meu querido. Mas o que queremos saber, meu irmão, é o seguinte. Começou capoeira quando, aonde, com quem? E qual foi a sua relação emocional com a arte? Os primeiros momentos com ela. Por favor. Olha, mestre Adelmo, quando a gente faz uma pergunta que vai para a memória, ainda mais afetiva, sabemos que a memória é um retorno transformado, mas vou tentar aqui responder a pergunta do senhor. Comecei em 94, dentro de um clube militar da aeronáutica. Eu sou filho de militar, meu pai já falecido, infelizmente, desde o ano de 92. Fui para capoeira 2 anos após o falecimento do meu pai.
Comecei com o hoje contramestre Engenhoca, que será graduado pela entidade dele mestre no ano corrente, se tudo der certo, até onde eu Que sei. maravilha. Desde então, transitei por 4 entidades, aqueles processos de rupturas, mas nenhum demérito com relação às entidades, somente numa que o trânsito, vamos dizer assim, foi um pouco mais delicado. Nas outras foi por uma questão de oportunidade, tendo em vista que muitas vezes a oferta do próprio clube ela vai oscilando e meio que naqueles passos iniciais eu fazia de acordo com a demanda. Com Sim. relação a sentimento, eu vou tentar fazer esse exercício de memória, mas eu penso que naquele momento foi um entusiasmo movido pela curiosidade e, não tendo ainda conhecimento dessa expressão na época, pela camaradagem, ou seja, amigos de infância olhando para uma novidade, no sentido de uma nova oferta, de uma outra possibilidade, e acredito que a sensação de pertencimento a um grupo, experiência que eu já tinha tido no Karatê, também neste clube antes, eu comecei no Karatê, depois que eu vou para a capoeira. Então, e também acho que o que fez eu permanecer foi que, e aí é uma teoria minha, a capoeira ela aguça constantemente a nossa curiosidade. Então, até aquele momento eu tinha uma criação muito endógena, interna, por ser vila militar, a escola que estudam os filhos de militares, as saídas com os amigos militares, e eu não estou falando isso como uma coisa ruim, para não ser mal interpretado. Mas a capoeira, quando a gente vai entrando, ela começa com aquela história de vamos visitar a roda, vamos visitar o trabalho. E aí eu acabo saindo da vila, até então transferências, né? Quem é filho de militar sabe disso, muita transferência. E além dos muros da vila, e sou muito agradecido, evidente, pela profissão do meu pai, acabo conhecendo outras realidades. E essas realidades elas vão despertando curiosidades, elas vão gerando demandas, elas vão sensibilizando de uma maneira que não sei quais seriam as palavras da época, mas eu acho que a sensação é de encantamento, por causa da diversidade de pessoas que a capoeira, vamos usar aí aquela expressão da volta ao mundo, então a cada volta ao mundo eu ia tendo contato eventualmente com outras pessoas e daqui a pouco processualmente com pessoas que foram virando, né, mais do que referências, mas pessoas quase que da família, amigos, amigas. Então, penso que foi mais ou menos assim. Claro, suspeito para falar hoje, com todo o envolvimento, mas diferente de outras situações que eu comecei e parei, e não estou falando mal destas experiências, sou agradecido, encontro as pessoas, elas tomaram outros caminhos, algumas continuaram naqueles caminhos, mas a capoeira é o meu projeto de vida mais longo e ininterrupto, desde então. Então, acredito que eu tenho uma relação com ela muito singular. A exemplo, tenho certeza da relação do senhor, que é muito mais experiente, dentre outras pessoas. Mas, inclusive, quando olho para a capoeira hoje, eu consigo ainda ter muito encantamento, muita motivação, muito orgulho, não o orgulho da prepotência, mas assim, a sensação de pertencimento a uma categoria, a um movimento, é algo que me deixa muito empoderado como cidadão. Mas não é um empoderamento para pisar em ninguém, é um empoderamento assim, de me sentir bem, e para além dos nossos eventos, de repente eu estou atravessando a rua, passa um amigo pedalando, salve capoeira, salve. Eu acho isso muito bacana. Eu acho isso muito bacana. Que maravilha. Essa sua fala é bem interessante, porque a gente precisa estar sempre inserido em uma tribo, né? E a capoeira é totalmente inclusiva. Ela totalmente, pode ser gordo, baixo, magro, preto, branco, homossexual, hétero, qualquer pessoa, a capoeira aceita, te abraça, te dá aquela consistência. Mas não sendo repetitivo, mas querendo me aprofundar um pouco mais nessa sua dialética, por que capoeira? Olha, eu acho, não vou dar certeza porque é algo que eu estou buscando até hoje, mas
pode não parecer pelo contato que eu tive com o senhor, que foi mais afetivo, mas via de regra eu sou uma pessoa muito reservada, tímida e um pouco à parte assim, de questões mais festivas, com muita gente e tal. E só na capoeira que eu consigo ter essa relação, vamos dizer assim, mais ampliada, mais sensível. Eu digo que a capoeira ela me sensibiliza constantemente, me deixando menos chato, uma pessoa menos chata, vamos assim dizer. Entenda chato no sentido, às vezes, de ser mais sisudo, ser mais agudo. Isso tem a ver com a minha personalidade. E a capoeira, quando eu vou no final de semana num trabalho feito do mestre Lua, que está aqui conosco, aqui acompanhando, Grande Lua. ou quando eu vejo né, a perspectiva que o senhor trabalha numa dimensão mais holística. Então, isso me gera uma sensação muito boa de pertencimento. Não é nem mais um movimento diferente ou uma música nova, e eu não tenho nada contra, eu acho isso muito bacana, mas eu fico muito encantado quando eu vejo as experiências, em especial os projetos sociais. É algo que eu fico muito comovido. Mas não é um garimpo, né? Pois é, e não é uma comoção assistencial, uma comoção clichê, ou uma comoção como se eu tivesse em outra posição, não é nada disso que eu estou falando. Mas é muito bacana a gente ter a oportunidade de convivência comunitária com o simples virando extraordinário. Até chegar naquela configuração da roda de capoeira, depois de uma convivência, de uma visita, de um bate-papo, de uma aula, às vezes, daquele basicão, e, de repente, aquilo fervilhar e ter aquela roda, ter aquele axé. Então, acredito que é mais ou menos por aí. Quando vou a outros estados, outros municípios, eu não canso de ficar surpreso com outra forma de olhar para a capoeira, com outra forma de falar, em especial nossas referências com mais experiência de vida, e não falo isso também como um clichê, como se fosse uma obrigação, mas uma satisfação. Então eu percebo em muitos trabalhos de capoeira, não vou dizer em poucos não, em muitos trabalhos de capoeira, valores que depois eu fazendo a minha formação acadêmica, e eu não estou aqui querendo separar, por favor, eu estou falando em horizontalidade, então eu consigo ver aquilo sendo materializado, aquilo que muitas vezes eu estou lá estudando, estou dialogando, estou contextualizando com diferentes turmas, inicialmente na educação básica e depois na universidade. Então eu fico muito feliz, eu acho que o ritmo é o ritmo de esperança, de esperançar. Então a capoeira ela dá isso com muita qualidade, com muita competência, apesar dos problemas que toda semana estamos debatendo com os pares e etc., mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que o senhor também e qualquer pessoa que trabalhe realmente com a capoeira não precisa nem de roteiro para palestrar. Eu não estou falando de ausência de planejamento, porque os exemplos são tão latentes das experiências que a gente acaba tendo uma facilidade de dizer, olha, eu vi isso no final de semana. Eu posso lhe apontar isso no bairro tal. Eu posso lhe dizer isso no estado tal. Essa experiência tem no país tal. Então, é fantástico pertencer à capoeira, numa dimensão coletiva, comunitária, com muita camaradagem. Eu vi que o senhor abordou essa semana, por exemplo, e aí permita entrar na individualidade do Estado de São Paulo, né, com relação ao aniversário do mestre Pinati, por exemplo. Tive essa sorte. E a relação de carinho, a saudação... esse tipo de postura, de atitude, não olhando como se fosse algo assim obrigatório, eu tenho que botar porque é o aniversário. Mas vocês, como também tem aqui em Pernambuco e outros estados, você perceber um convencimento daquilo ser satisfatório, daquele gesto ser voluntário, gratuito, é algo muito bacana. No começo a gente vai pela música, o movimento, que o pessoal tá, mas depois a gente vai perseguindo esses chamados valores imateriais, para ganhar, vamos dizer, como o senhor até abriu a live aqui, né? Dar um sentido para a vida. Né? Então, tem o trabalho que vai gerando algo material, mas com o tempo o legado ele tem uma dimensão imaterial. Né? Então, às vezes, eu vou ter muito mais prazer de encontrar o mestre Adelmo ao acaso no aeroporto
do que necessariamente no nosso evento ou no evento do senhor, não que não seja importante aquela presença, Perfeito. mas a significação é espontânea, a satisfação do reencontro, isso é muito bom. Que fantástica. Essa sua fala é bem interessante, porque é o seguinte, o meu pai tinha um exemplo muito interessante, que eu não passei anos para entender, antes da capoeira, eu era criança que meu pai também já falecido já há 10 anos, né? Falou assim, ó, ele falava do saco de farinha, que ele transportava saco de farinha lá do Maranhão, do Rio, não sei qual rio era, e o saco de farinha, onde você batia ele, onde você batia a mão, saía pó de farinha, né, de aquele pó branco, né? E quando caía na água, inchava e podia jogar fora, que inchava e estourava o saco. Aí ele fez uma analogia uma vez, pô, vocês parecem saco de farinha, esses capoeiristas. Por quê? Pô, se eu falo de capoeira, onde bate sai capoeira, entendeu? Sai pó de capoeira. E é interessante essa sua relação afetiva em relação ao trabalho comunitário. Ô, Tchê, se você for ver estudar um pouquinho lá da antiguidade, a forma teórica e prática de muitos povos, civilizações como a grega, eles cultuavam muito a questão da celebração. Hoje, nós substituímos a celebração pela festa, ou da sociedade em geral. Se você for, eu já fui em festa aqui em São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo em 90, por exemplo, alguém me levou para uma baladinha. Eu falei, o que é balada? Eu não sabia o que era, né? Estou falando 30 anos atrás, né? Aí é uma festa assim, tal. O nome festa foi difícil tirar do cara. É uma balada, pô. Sabe o que é? Não, balada é bala. Mas tudo bem, ele acabou me explicando. Não foi didático não, mas entendi. Cheguei lá num ambiente legal, bonito, colorido, cheio de barulho infernal, todo mundo bebendo, uns usando droga ali. Eu fiquei assim, cara, onde é que eu estou? E acabou 3 casais e eu solteiro. 2 foram para o hospital quase morto, de tanto usar droga e uísque. As meninas ficaram sozinhas. Eu fiquei assim, tipo, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí eu estava fazendo análise. A gente precisa de celebração. E quando você está na capoeira, você está o quê? Celebrando a vida. Porque o que é uma celebração? É quando você encontra um ambiente que faz você entrar para dentro de você mesmo, se encontrar e confraternizar com total sinceridade com os seus pares. Uma festa, por exemplo, é desgastante. Não sou nada contra a festa, não. Pode me convidar, fica à vontade, tá? Pode me convidar. Não sendo balada, pode me convidar. Mas é cansativo. A pessoa trabalha 11 meses, viaja 1 mês de férias e volta cansado. Não celebrou. E na capoeira nós temos essa possibilidade, como você acabou de falar aí, de estar confraternizando, conhecendo as pessoas por dentro e tendo assim, uma relação afetiva muito mais profunda do que qualquer outro ambiente. Tanto é que você, que é um cara tímido, segundo você, e chato, segundo você, tá? As suas palavras, que eu não acho, mas não te conheço tanto para poder pontuar isso, você consegue estar na capoeira há tanto tempo e de uma forma muito mais legítima. Sim, essa questão da celebração, e é interessante porque a capoeira dá uma oportunidade quase que cotidiana desse exercício, com tantas celebrações, celebrando o quê? Ações, avanços, exemplos de transformações diversas, transformações oralizadas aí pelas referências, pelos protagonistas aí de cada evento, de cada ação, e não tem como a gente não ser... Eu uso muito uma expressão do Paulo Freire, que é um educador que eu tenho identificação, adoro, respeito às pessoas que têm suas críticas e tal, já pondero desta maneira para não parecer enviesando aqui a oportunidade, mas é um autor que eu tenho muito carinho. E tem uma expressão dele que diz que aquilo que nos move é aquilo que nos comove. Então, eu acho que essa celebração, que é meio que uma culminância de linguagens interdependentes da capoeira, gestualidade, musicalidade, historicidade, ritualística, aquilo que não tem nem palavras também e culmina, então aquilo comove. E quando eu falo de uma comoção, cada um na sua maneira de ser, acaba externando e tendo um sentimento que é muito comum, e eu percebo isso muito na nossa comunidade, um sentimento de gratidão, não no sentido de uma obrigação, mas na satisfação de poder devolver. Pô, eu celebrei lá com o mestre Adelmo em São Paulo, pô, eu quero ter a oportunidade de celebrar com o mestre Adelmo em Pernambuco, eu quero ter a oportunidade de celebrar com outro amigo que eu conheci lá em outra. Não é no sentido do que às vezes as pessoas confundem do querer aparecer de maneira efêmera
ou de uma maneira artificial, mas no sentido de comparecer para a celebração dos trabalhos exitosos de tantos pares que temos nesta área do conhecimento, que segue sendo a capoeira, né? Como diz o mestre Falcão, que é uma referência que eu gosto muito, né? A capoeira é o pensamento em movimento. Falcão então, é Beriba Azul? Exatamente, o mestre Falcão do Beriba Azul, só que eu tenho muito carinho. Então, assim, essas pessoas, elas vão, e eu percebo também em nossas referências mais experientes, né, e posso incluí-lo com muito respeito, as pessoas são muito generosas. Eu digo isso porque desde então, no mundo do trabalho, por onde passei, projetos sociais, a educação básica, depois a questão do ensino superior a partir do ano de 2009, as pessoas foram muito generosas como é que eu posso dizer assim, na minha trajetória, e muito voluntárias nessa generosidade. Uma generosidade que gerou e segue gerando muitas coisas boas. Então não tem, mestre, como a gente não ter esse sentimento de gratidão com a comunidade. Às vezes a gente faz uma ação, outras pessoas até... Algumas, né? Não vou dizer as pessoas, porque eu não gosto de generalização. Algumas, elas interpretam mal, seja um movimento nosso ou de outros pares, mas muitas vezes, quando a gente vai tomar um café fora do evento, que tem muita gente, que a conversa às vezes fica um pouco fragmentada, a gente descobre que é uma pessoa querendo fazer um gesto de retribuição. Se ele vai ser exitoso ou não, são outras questões. Mas muitas vezes a intenção é boa. Então, e às vezes cada um quer ofertar aquilo que pode. Às vezes é até aquela melodia de compasso mais rápida para dizer que deu um axé na roda, mesmo que ela gere um resultado que não seja agradável, não estou estimulando para não ser mal interpretado, mas às vezes quando você vai perceber, a pessoa, não, eu quis, é o que eu sei fazer, e eu não estou aqui restringindo ninguém a isso. Pois é, outro quer declamar um poema, outro quer mandar uma música, outro é aquele que quer ajudar no seu evento, às vezes nos bastidores, e é muita gente com esse sentimento. E eu acho isso muito bonito. Sei que a capoeira tem muitas dificuldades acumuladas historicamente, mas volto a dizer, semanalmente nós temos contato com essas celebrações de pessoas num tom festivo, para além dos muitos limites, atestando as possibilidades. Acho que muito difícil um evento de capoeira que no início ou no final... o responsável, a responsável, o representante, a representante pegue o microfone e coloque alguma dificuldade, na sequência a superação e na sequência as pessoas que voluntariamente ajudaram para que ocorresse aquele momento que para aquela pessoa tem muita significação. Quem não convive no meio, às vezes não percebe as questões subjetivas, né? Não entende, poxa, quis tanto que viesse aquele cidadão, ele ficou sentado, quietinho lá, tal, mas é fundamental ele estar lá quietinho, sentado, porque ele ou ela é muito importante e sempre pertencente à roda, se quiser estar, inclusive na condição, eventualmente, dependendo de quem seja, de comando. Então, a gente materializa aquela história que realmente as portas estão abertas, que a roda está aberta. Mas isso não quer dizer uma anarquia, isso quer dizer algo que, com muito esforço, foi construído e reconstruído, e que a coisa se reorganiza a partir de um afeto também. E isso é muito bacana. E eu percebo isso na maioria das ações que frequento, até porque com o tempo, embora eu não seja uma pessoa com tanta experiência, mas a gente vai ficando mais seletivo não de determinar o valor de ninguém, mas buscar compatibilidade com aqueles valores que vamos dizer assim, nos geram boas sensações. Então, o evento ele pode ser da natureza que for, embaixo de um pé de árvore, no meio da rua, num clube, o que for, mas vai muito dos valores que são ali preconizados por aquelas pessoas que ali estão. Exatamente, fantástico. Meu querido, toda essa fala sua nos remete a um ambiente que não é mais comum no cotidiano. O mestre Angoleiro, ele adora falar no cotidiário da vida social e da vida da capoeira, entendeu? São palavras que estão assim, fora de uso, que são palavras importantes que não devem ser perdidas. Quer dizer, já foram perdidas, mas tem que ser resgatadas, tá? Okay? Primeiramente, falar sobre o belo, entendeu? O belo leva ao bem.
E a gente vive o belo na capoeira todo o tempo. Você falou sobre a gente ir lá no Espinate. Agora eu vou fazer uma pergunta bem racional. O que meia dúzia de jovens, de homens de 50 anos para baixo, eu chegando aos 60, foram fazer na noite de uma quinta-feira, de feriado, na casa de um homem com 92 anos de idade? Se ele não tivesse toda uma estrutura, todo um passado, todo um legado a oferecer. Se ele não tivesse significado para a gente, não teria sentido estar lá. Então, há um sentido de beleza nisso. Essa beleza desse ato não é o ato nosso, é o ato da atração dele por nós. Ele nos atraiu para chegarmos até lá, entendeu? E o Mestre Pinati, ele é muito espontâneo. Ele chega lá, xinga a gente, chuta, dá tapa, ele tá nem aí, é bom barato. A gente gosta disso. Deixei minha família aqui para levar tapa na cara, da cabeça, de chute na canela de um senhor de 92 anos de idade. Entendeu? Que se fosse brigar, eu ganharia na briga com ele, mas a imagem que ele traz, a estrutura que ele traz, ele me remete ao belo. É bonito, é bom estar lá. Eu voltei de lá ontem, cara, tão realizado, tão feliz. Quer dizer, eu ganhei muito mais do que ele. E esse belo nos traz ao bem que o ser humano está perdendo no dia a dia. As palavras estão se perdendo, os gestos estão se perdendo, as atitudes estão se perdendo, mas a gente consegue encontrar isso, como você bem falou, na capoeira. Pô, mas eu conheço um cara grosso, um cara terrível, assim, eu sempre falo para as pessoas, imagina essa pessoa sem a capoeira. Entendeu? Então eu acredito que a Concordo com o capoeira senhor. nos leva a esse momento. Concordo com o senhor, inclusive, esse tipo de exercício que o senhor e o coletivo aí desenvolvem, que eu sei que é algo processual, não é algo pontual, quando visita um mestre feito o mestre Pinati, o belo está ali naquela questão, naquele exercício de humanização do humano. Você valorizar uma pessoa que tem todo um acúmulo de vida, alguém pode dizer, mas ele não precisa. Mas ele precisa de humanidade humanizada, para se sentir pertencente a uma sociedade na qual ele segue colaborando enquanto referência, e algo que algumas estruturas sociais elas seguem cada vez mais marginalizando aqueles e aquelas que, na sua estrutura física, e não entendam mal o que eu vou falar agora, muitas vezes estão mais limitados ou limitadas pelas questões, vamos dizer assim, da idade, mas não ensina a sua sapiência, na sua dignidade. E pessoas como o mestre Pinati, dentre outras referências, estou aqui citando ele, por favor, com muito respeito, por estar falando com o senhor, eles permitem uma das maiores lições que temos que fazer cotidianamente para que possamos manter esse exercício de humanização, que é o exercício de alteridade. Aquela sabedoria popular, eu sou o senhor amanhã, quando tem uma pessoa com mais idade, com mais experiência, isso tem muita sapiência quando alguém fala, não é que a gente deseja a mesma coisa ou a mesma situação, mas dizer, olha, eu sou um exemplo de vida, eu tenho acúmulos, eu tenho leituras da realidade, eu tenho intelectualidade para compartilhar, para humanizar, para problematizar, dentre outras possibilidades, para além, claro, evidente, do jogar capoeira, do lutar capoeira, seja lá o que for, que cada um, cada uma possa achar como a expressão mais adequada para tentar descrever o que significa essa relação com a capoeira. Então, eu acho isso muito bonito, e principalmente quando é algo processual. Por que eu estou insistindo no processual? Porque o senhor trabalha muito bem nessa área, eu estou há pouco tempo trabalhando com isso, na área digital. Nós usamos a tecnologia para potencializar as relações humanas e que precisam constantemente serem humanizadas. Mas temos também aí, aqui e acolá, expressões desse tipo de opção que abordam determinadas circunstâncias muito profundas de maneira muito superficial, de maneira muito aética, e dentre outras situações que eu poderia aqui colocar. Espetacularizam, vamos dizer assim, muitas vezes a fragilidade humana. Isso é algo que a gente já tem há muito tempo, independente da ferramenta, com outros avanços também. Mas esse processual, essa questão do valorizar, do compartilhar,
do ir lá, mostrar que o mestre está bem, fazer o mestre sorrir, como o senhor disse, levar uma tapa, às vezes um palavrão. Por quê? Porque a presença de vocês tem significação, então ela gera contexto, diferente de uma presença ao acaso, sem significação, que vira um pretexto. Tem o pretexto, exato, que aí não é adequado, com todo respeito, por favor, e tem o contexto, sim, aquele contexto que diz, olha, essa atitude é uma atitude constante, é uma atitude, inclusive, de formação do mestre Adelmo, dentre outras referências aí do estado de São Paulo, dentre outras localidades. É muito triste quando a gente conversa com algumas referências e perguntamos e constatamos, eventualmente, ou até processualmente, um abandono. Aí já é algo que preocupa. Mas a capoeira eu aplaudo de pé ainda, e não é por obrigação, por medo de ser repreendido, porque às vezes as pessoas forçam a barra em algumas atitudes, mas quando um evento se abre, ou quando alguém faz um gesto de carinho com aquele ou aquela com mais tempo de vida, que tem todo um legado, eu acho isso muito bonito. Para a minha pessoa, isso não sai de moda nunca, não estou falando da moda do modismo, mas para mim sempre é encantador perceber isso, porque eu lembro quando vejo isso de minha mãe, eu lembro quando vejo isso de meu pai, eu lembro dos meus avós, eu lembro de outras pessoas para além da capoeira, quando vejo esse tipo de atitude sendo exercitada, e particularmente pensando em Brasil, e eu não quero ser mal interpretado novamente, mas eu penso que é um gesto que ele precisa ser bem capilarizado em outras instâncias da convivência, exato, porque penso que as pessoas com mais experiência de vida, elas não têm sido muito respeitadas pela maior parte da sociedade. Elas são respeitadas por uma parte, mas penso que exato, pela maior parte não percebo isso, pelo menos por onde circulo. Com certeza, você está totalmente certo, porque existe a educação de norma, que vem da família, né? Eu nasci em 62, então de uma rigidez muito grande. Nós sabemos que nossos pais eram muito rígidos, né? Meu pai não foi militar, mas ele foi militar dentro de casa. Ele não bebia, não fumava, não era um cara violento, mas aquela cara dele era um galopante, um pé de orelha, porque era duro. E aí eu aprendi a viver assim, dessa forma. Mas tinha amor, tinha carinho, tinha afeto. E aí a gente pega o que eu quero falar. A educação formal, social das pessoas em si, da sociedade em si, ficou muito diluída. Deixou de se perder, perdeu-se a verticalidade, ficou muito a horizontalidade. E diluiu-se muito o respeito. Consequentemente, se diluiu o respeito na horizontalidade das pessoas camaradas, naturalmente ia se passar para os mais antigos. Perdeu o sentido. Como professor, antigamente era mestre. Hoje, professor, eu trabalho em escola, tem professora que virou babá. Entendeu? Por causa da estrutura, sim, que foi criada. Isso é uma realidade, entendeu? Mas tudo bem. Então, o que acontece? Eu acredito que a capoeira, se você concordar, legal. Se não concordar, me explica, porque eu estou aqui também para aprender. A capoeira, eu acho que é uma ferramenta de deseducação. Deseduca uma forma estereotipada de comportamento, retira e educa de uma forma muito mais específica, né? Muito mais profunda, muito mais com afetividade, entendeu? Porque eu não consigo ver, estar próximo de um mestre mais antigo e não dar a ele a referência que ele merece. Eu não consigo. Ponto final. Aprendi com o meu mestre, quando eu vim para São Paulo, meu mestre disse, amor, quando eu cheguei em São Paulo, procura os mais antigos primeiro. E foi o que eu fiz. Ele nem precisava falar, ele sabia que eu ia fazer isso. Mas por ser mestre, ele falou. E eu fiz isso, entendeu? Porque eu preciso estar perto deles. Eu sou minha fonte. Então eu acredito que a capoeira dá para a gente toda essa estrutura de uma educação muito mais humanizada. Ser humano, como você bem falou aí. Sim, até porque quando a gente pensa em educação, eu vou tomar como referência um professor que já faleceu, o João Francisco Souza, aqui de Pernambuco. Ele falava que a educação ela modula as relações humanas, né? Ela vai modulando. Sim. E ela vai gerando, vamos pegar agora uma metáfora da capoeira, desequilíbrios nessa grande roda que é a vida na relação consigo, com os outros, com as outras e com o mundo, nessa complexidade, nessa teia relacional, não só a capoeira, tudo na vida. Então, a capoeira ela vai desequilibrando a gente com este
dependendo do trabalho, evidente, mas eu percebo que a Tá. maior parte dos agrupamentos trabalha nessa linha, né, de, para além de tudo aquilo que a gente trabalha enquanto fundamento, seja lá o que for, caracterizando que ali tem capoeira, mas essa necessidade pela convivência com a diversidade é justamente o que vai, né, desequilibrar a gente constantemente, principalmente na Sim, convivência, porque a gente vai conviver com aquilo que muita gente já está até enjoada de escutar nas nossas falas por aí, nos nossos bate-papos por aí, várias classes sociais, etnias, gêneros, etc, etc, etc. Ou seja, várias humanidades. Várias humanidades. Então, não tem como. Então, essa expressão que o senhor colocou, do deseducar para educar, é justamente o que eu olho na perspectiva da ressignificação, da... sim. Opa, deu uma travada. Pessoal, travou para mim ou para todo mundo? Deu uma travadinha, aí, pessoal. Por favor, orienta se é só para mim que o Tchê travou ou também eu estou travado para vocês. Grande Marlon. O Tchê caiu. Vamos botar aqui. Obrigado, Fábio, Marlon, Gustavo, Fábio, Fábio Tinoco, perdão, Dodô Origem, legal. Tuxê, grande Tuxê, Luciana Bujão, Origem Capoeira Pura Verdade, temos que valorizar os mais velhos, não só na idade, mas também em seu conhecimento. Fábio, bacana, aqui o Tchê está aqui voltando aqui, maravilha. Voltando. Pessoal, me segue lá no canal do Instagram, por favor, e lá no canal do YouTube também, para a gente poder dar força para o trabalho. Perdão. E deixou Não no sei pé o do que berimbau. houve aqui. Pois é, não sei, caiu. Acho que deu alguma coisa no sinal aqui. Pensei até que era do senhor, mas não tem problema não. Bom, eu não sei onde parei minha fala na queda da conexão e vi que o senhor estava cumprimentando aí um monte de gente querida. Tem amigos queridos, amigas queridas aí. Saúde e paz, boa Semana Santa, independente da fé para todos e todas. Mas eu dizia que o que o senhor chamou de deseducação para educar é justamente a desconstrução para construir. Agora, detalhe, essa desconstrução não deve ser interpretada como destruição, né? Que pode ter um equívoco aí. Quando a gente fala de uma desconstrução, mas ela reconsidera, ela reaproveita, ela intera, ela inclui. Vamos reciclar alguma coisa, né? Pré-existe. Pois é, com aquilo que pré-existe. Tanto é que uma das categorias muito fortes da capoeira, que eu acho interessante quando vejo as pessoas defendendo com veemência, é a questão da ancestralidade. Mas não é a vulgarização dessa categoria, mas é pensar justamente naquilo que antecede, enquanto acúmulo histórico, enquanto relevância social, e orientações e reorientações que damos a partir das demandas da vida, que são complexas. Tanto é que quando a gente vai dizendo, a capoeira vai alcançando, e gostamos de falar isso nas mesas, nos bate-papos, espaço A, B, C, D, aquele debate que temos, e é muito saudável, e é agradável, e é bom falar disso, isso tem a ver com as demandas que são colocadas, né? Os públicos, os desafios, e eles vão sendo acumulados. Então, quando falamos em reconstrução, não é destruição para construir, que é uma confusão, às vezes, com relação a algumas propostas de intencionalidades que usam a capoeira como meio para finalidades que são questionáveis. Eu não vou dizer erradas, porque seria muita prepotência da minha parte determinar, mas acho que falta, às vezes, como o senhor disse aí bem, uma orientação mais experiente, ritmada pelo respeito que não significa submissão, não significa pensar igual, não significa obediência cega, mas ter referência, ter elemento modulador, balizador para a nossa caminhada. Não é a questão de caminhar à frente de ninguém ou atrás de ninguém, mas pelo menos ao lado e pelo menos sem
pisar em ninguém. Já favorece um bom caminho. Via de regra, Bastante. pessoas dessas gerações mais novas, e eu estou incluso nesta turma mais nova, vamos assim colocar, a gente vai tendo essas chaves de acesso a estas pessoas com mais experiências, não é porque tocamos o berimbau, ou porque fazemos um movimento, ou porque às vezes damos aula em algum espaço, tem muito a ver com a educação, a forma de chegar, Exatamente. a forma de proceder. Às vezes as pessoas tornam as chaves muito enigmáticas, mas elas têm muito a ver com a forma de humanidade e o convencimento de que a nossa presença ali tem um sentido de agregar, né? E uma agregação respeitosa, ética, valorosa, Exato. e não um oportunismo, né? O que não tem sentido. Às vezes eu vejo a pessoa faz uma foto com um mestre com mais idade, com as marcas da vida, e dá um tom, muitas vezes, assim, de só querer o like em detrimento de querer a escuta. O próprio Paulo Exato. Freire, novamente vou usá-lo, ele fala muito da atitude da escuta, e isso é importante. Então, claro, tem N outras coisas bacanas na capoeira, mas eu, particularmente, ainda sou apaixonado pela oralidade. Tem evento que eu fico mais escutando lá o pessoal do que necessariamente participando, não que eu não goste, mas às vezes eu vou ter outras oportunidades durante a semana, então dependendo de quem chegou, se eu ver, como já vi, eu não vou dar nome aqui porque eu não quero expor os amigos, porque às vezes pode parecer que eu estou tirando o valor da pessoa, mas eu já fui em eventos que às vezes está lá aquele mestre assim, que eu li o livro dele, eu escutei a composição dele ou algo do tipo, e ele está lá quietinho, a coisa está rolando, e deixaram ele sossegadinho lá, né? Aí eu digo, pô, vou sentar ali e vou aproveitar agora, e vou conversar e bater o papo, e a pessoa fica lá, quando você conversou 2 horas, 2 horas e meia com o mestre desse. Isso. Isso não... Aí a pessoa diz, mas tchê, rapaz, tu nem foi ali na roda, tá? E, rapaz, curti demais o seu evento, estou felicíssimo ali, já ganhei ali aquelas 2 horas e meia, talvez eu não tenha outra oportunidade, salvo a condição de ir à casa do mestre, mas não tem essa intimidade ainda, então aproveitei no seu evento aí. Então, Com só estou certeza. dando um exemplo, dentre outros aí. Não estou tirando a importância de outras atuações. A gente tem também, faz também. Mas às vezes estou lá, estou para entrar na roda, olha para a arquibancada. Está lá sentado um determinado mestre ou uma mestra tal. Pô, não tem ninguém em volta. Depois acaba o evento, vai todo mundo para lá. Eu digo, é agora. Claro que sempre pedindo licença, perguntando primeiro se está bem, se dá para conversar e sentir pela expressão da pessoa se você está agradando ou não, porque tem que ter também bom senso para não Bom ser senso, né? abusivo. Exatamente. Pois é. É por aí. Exatamente. De repente está lá porque ele mesmo quer. Mas isso é bem interessante mesmo. Eu tenho, como eu te falei, né? A pessoa pergunta, por que você gosta de estar com mais antigos? Meus grandes amigos são os mestres de 70 anos de idade, 80 anos de idade, entendeu? Que falam comigo quase diariamente via telefone. Eu tenho essa oportunidade de ser retroalimentado por eles, sempre, graças a Deus. Mas sabe o que acontece? Teoricamente, a gente perdeu o quê? O simbolismo. Os símbolos são fundamentais para a gente ter essa referência ancestral e dar justificativa para a nossa presença. Eu acredito, isso é a frase minha já, que virou chavão meu, que o mestre antigo, ele representa o passado e o presente. Que o mestre jovem representa... Quando eu falo mestre jovem, pode ser professor, instrutor, qualquer capoeirista já está dando aula de capoeira, está transmitindo. Então, o mestre atual, jovem, representa o presente e o futuro. Mas, na minha opinião, a manutenção do sistema da capoeira só consegue ter substancialidade quando une essas duas idades, esses 3 tempos, passado, presente e futuro, na imagem do mestre antigo e dos jovens que estão transmitindo a capoeira. Porque se eu for levado pela mão, eu preciso levar eles na mão também, entendeu? Quando você aperta a mão de um mestre Pinati, de um mestre Suassuna, de um mestre João Grande, de um grande mestre de capoeira, você não aperta a mão de um homem, você aperta a mão de uma história. Ponto final. Independente dos percalços da vida, você está apertando a mão de uma história. Você não pode delegar aquela história a um momento de ócio, no momento que ele está ali para produzir no evento. Entendeu? Vou te falar mais ou menos como é que eu faço os eventos aqui em São Paulo. Meus eventos em São Paulo tem alguns ambientes.
Primeiramente, na sexta-feira, tem a visita à ancestralidade. Eu pego todos os meus convidados, o último ano que eu fiz, levei todo mundo na casa do Mestre Pinati. Mestre Tabosa, Zulu, Esquisito, uma galera Rio de Janeiro, eu levei todo mundo lá. O Mestre Pinati ficou feliz, ele fez uma surpresa para ele. Foi, Mestre Pinati, eu vou visitar o senhor aí. Tá bom. Ele não sabia quem eu levava. Levei aquele monte de gente lá, ele ficou alegre, viu gente que não via 30 anos. Quer dizer, foi muito bom. No outro dia, na sábado de manhã, tem o quê? Nós temos a visita ao Monumento Histórico de São Paulo. Esse ano a gente escolheu o Museu do Ipiranga, com toda a história do Brasil e tudo mais, estava lá. Os mestres também vivenciaram um momento físico, histórico da cidade. E depois, de manhã, tem um momento de bate-papo, papoeira, entendeu? Que vem uma profundidade muito grande, vem uma imersão dos mestres, só os mestres falando, falam tudo tem que falar. E no evento final, quando eu fiz o último evento final, tinha 78 mestres, formei 2 cordas vermelhas, onde eles puderam jogar. Eu não formei 2 mestres, não. Formei 2 cordas vermelhas. E por ter 78 mestres convidados, os 78 mestres não iam jogar com 2 rapazes. Eu fiz uma roda aberta dos mestres e eu permiti que eles jogassem pela primeira vez como corda vermelha numa roda de mestres. Gostei dessa estratégia, viu, mestre? Muito boa. Foi fantástico. Todo mundo jogou, jogaram até a exaustão física, todo mundo. E os 2 saíram bem também, que jogaram com todo mundo, queria jogar coisa lá, brincaram. O Zulu tava lá, deu porrada em um monte de gente. Zulu eu gosto do Zulu, que ele tem aquele jogo dele, sabe? Eu acho barato, esquisito. O meu mestre bate, o meu mestre me bateu, cara. Mas foi legal, foi uma celebração. Todo mundo saiu feliz. Então, quer dizer, botar um mestre sentado na cadeira lá e os jovens dando salto mortal, desculpe eu falar dessa forma assim, é uma crítica que eu tenho. Tem um momento para isso, tem que ter. O jovem, com seu vigor físico, com a sua capoeira, tem que estar ali mostrando o seu trabalho mesmo. Sim. Mas são ambientes específicos, mas sem tirar a primazia da mestria e da ancestralidade. Perfeito, mestre. Gostei, inclusive, da sugestão aí. Eu acho bacana esse tipo de estratégia de consagração da roda. Sim. E quando forma ou firma, ou consagra, ou reconhece um mestre, ele tem a cortesia da entrada e da convivência, e daí para frente vai das interações que ele constrói e reconstrói. Com relação a essa questão do mestre, da mestra, eu vou aqui parafrasear um mestre de capoeira, amigo meu aqui de Pernambuco, o mestre Cleiton, e ele fala algo que às vezes eu gosto muito, talvez alguns se incomodem, mas ele fala, olha, eu posso chegar numa ação X da capoeira, pode ter tudo, berimbau, jogo, aquilo que a gente disse que a capoeira tem, não vou aqui denominar. Sim. Mas ele diz, se não tiver um mestre enquanto eixo estruturador, pode ser tudo idêntico à capoeira, só não vai ser capoeira. E ele não está se referindo necessariamente à graduação, mas justamente esse elo que o senhor falou, desse contínuo presente, passado e futuro, né? Porque estes valores têm a ver com o futuro, não como uma reprodução. A gente sabe que ao longo do tempo nós temos toda uma dinâmica. Mas temos essências, né? Temos compreensões, percepções, núcleos de consenso. O senhor citou agora aí o mestre Zulu, por exemplo. O mestre Zulu eu considero uma das pessoas mais educadas da capoeira do planeta. Eu falo isso, é uma educação, a gentileza, o jeito que ele cumprimenta, o jeito que ele aborda, o jeito que ele entra para refletir quando vai dar uma resposta, que ele mergulha, é algo de muito ensinamento. Eu não tenho nenhuma intimidade com o mestre Zulu, mas como pessoa frequentando eventos e tendo uma relação boa com ele como mestre, é uma coisa maravilhosa. Eu conheço ele há 40 anos, é exatamente isso que você falou. Isso chama a atenção de qualquer pessoa que trabalhe na docência, do jeito, da pegada, da forma de lidar. É uma pessoa que agrada, que gera uma boa... E eu, claro, não estou dizendo que é só o mestre Zulu, por favor, para ninguém tirar minha fala de contexto. Eu estou aproveitando o exemplo do mestre Adelmo para dizer assim, poxa, que bacana, e agrega muito valor você chegar num evento e ver que ele está presente. Não é porque a pessoa é conhecida. Embora ser conhecido é uma consequência de muita circularidade no meio. Mas é pela atitude que vai ter. O ambiente ele já fica agradável, você já se sente bem em estar ali quando vai encontrando aquelas pessoas, e aí tem a ver com a empatia, né? Que a gente vai olhando, puxa, fulano, ciclano, pô, que coisa boa,
Nossa, quando vê o evento acabou, às vezes você nem jogou. Ou jogou uma vez ou duas, dependendo da idade, Mas da a alma tá graduação. assim, né? Pô, perfeita, porque é um exercício de alteridade, a expectativa, o segredo, quem vai jogar com ele, quem ele vai comprar, será que ele ou ela é. Então a capoeira ela tem uma série de surpresas e ela é muito imprevisível. E, gente, eu não falo de imprevisível para as coisas que às vezes desagradam ou deixam a gente um pouquinho triste, mas estou falando de imprevisível para coisas boas, extraordinárias, que a gente fica, caramba, que bacana, poxa, olha lá, tal. Isso é muito bom. Eu penso que se perder isso, vou concordar com o meu amigo aqui de Pernambuco, vai ser tudo. Não estou dizendo que seja uma coisa também bacana, legal, mas vai ser tudo menos a capoeira. E detalhe, tem alguns mestres, algumas referências aí, que eu espero que a gente continue sempre tendo como referência, e volto a dizer, não estou falando de reprodução, mas de referência, de pensamento, de atitude, de conceito, de procedimento, né, de legado, entre outras coisas aí. Nós aqui em Pernambuco também temos aí algumas pessoas queridíssimas, dentre outras, não quero dar nome para não ser injusto, mas é muito bacana. E eu sinto isso também, viu, mestre Adel? Quando a gente aperta a mão, aqui e acolá, inclusive onde eu trabalho já há algum tempo, na universidade, eu procuro trabalhar muito isso com as turmas. E é legal porque não dá tanto trabalho fazer isso, porque como a gente sempre trabalha recebendo essas pessoas Sim. encantam pela forma, o conto, o gesto, a surpresa, a estratégia, e é algo fantástico. Alguém da capoeira, e aí agora eu vou ser atrevido na minha colocação, alguém da capoeira que não valorize isso, ou não sinta, vamos dizer assim, uma certa comoção, penso que precisa de um ótimo amigo ou de uma ótima amiga para pensar um pouco sobre, porque eu não consigo pensar a capoeira sem essas pessoas, não. E não estou falando só pelo que elas fizeram, não, porque é o que elas fazem ainda. Elas fazem muita coisa boa. É muita coisa boa. Não dá para descrever, não. Como é evidente, tem as gerações que dinamizam, demandam e etc. Poderia dar aqui alguns exemplos. Vou dar um exemplo de São Paulo, vou ser atrevido de novo. Vou citar lá onde eu tive o prazer de vê-lo pessoalmente, o contramestre Vinícius com o mestre Gladson. É uma relação muito bonita. Eu acho muito bonito o respeito, o cuidado com o mestre. Eu estou trabalhando aqui, mas tem esse mestre que é o meu mestre e que tem toda essa história, a gente trabalha junto. Mestre, o que o senhor acha o tempo todo? E não é forçado. Não é uma coisa para agradar o pessoal que está lá. Você, e o senhor sabe disso muito melhor do que eu, que o senhor tem muito mais tempo de convivência. Mas isso é muito bacana. Você olhar que não é uma coisa de submissão, de obrigação, de medo, de ter que ver a reação das pessoas. É uma coisa leve, é uma coisa que faz parte, é uma coisa agradável, uma coisa... Então, isso é exemplo. Isso é exemplo. Dentre outros que a gente poderia citar. Vou citar outra pessoa de São Paulo. Estou sendo atrevido com São Paulo e teriam outras. Tá? Mas um tempo desse eu fiz uma live com uma pessoa que eu conheci no evento também, que o senhor estava, né, aí da CPUSP, e foi uma pessoa que me chamou muita atenção, passou uma energia boa, e rapaz, eu tenho que fazer uma live com aquele mestre, nenhum demérito com os outros que eu já conheço, que eu tenho amizade, por favor, não tirem minha fala de contexto. E quando eu fiz essa live, assim, eu tive mais certeza ainda da sapiência, que é o mestre Levi. O mestre Levi, rapaz, cada resposta dele me levava a pensar um monte. Eu fiquei até meio perdido da forma de conduzir o diálogo, mas não foi porque assim, o nível de tranquilidade, de autoconhecimento, para falar de situações delicadas e com a leveza, questões como preconceito, como superação. E eu vi naquele cidadão, né, permitam falar dessa maneira, muita bondade. Inclusive com coisas que, em tese, eu teria muita raiva, muita reação, vamos assim dizer. E ele, não, vai fazer o quê? Conversar. E ele tratava isso com a leveza. Ele é muito penetrante, ele. Pois é. Então, assim, para o senhor, estou dando alguns exemplos de São Paulo, por estar dialogando com o senhor, por favor, gente, não é nenhum bairrismo com nenhuma outra região, pelo amor de Deus, mas eu estou dando um exemplo assim de pessoas que a gente vai encontrando e reencontrando, seja presencialmente ou pela via digital, e que a gente fica, caramba, puxa, que sapiência, viu?
dá orgulho dizer que eu faço parte desse movimento cultural. Não é dizer que eu sou aquela pessoa, não, não é isso. Por favor, viu, gente? É dizer, ó, eu faço parte de uma comunidade que a demanda que tiver, tem gente no Brasil e no mundo para dizer, ó, tem uma pessoa para indicar aí para enfrentar esse problema. Tem uma pessoa para chegar aí e abordar isso. A gente tem um time, aí vou usar essa linguagem da moda, é um time, um network, uma rede muito boa e não é de hoje, por favor, viu, gente? É de muito tempo aí. É uma grande construção. É uma grande construção. Ô, meu querido, essa que você falou bate exatamente o que eu sempre comento, muitas vezes até em particular com alguns alunos, alguns amigos, né? Um mestre, ele só tem peso mesmo. Tipo assim, quando ele tem o discípulo que leva ele à frente. E o discípulo, não precisa ser aquele discípulo que tem na coisa a vida inteira, não. Se você recebe o mestre na sua casa e traz ele com o seu coração aberto e cuida dele com carinho, com respeito que ele merece, não é o que você dá para ele, é o que ele merece pelo tudo que ele fez, entendeu? Isso cria peso nele, entendeu? Eu gosto de usar muito o exemplo, eu fujo um pouco, antigamente eu ficava só no âmbito da capoeira como os exemplos. Agora eu estou saindo desse ambiente só da capoeira, outros exemplos externos, como Sócrates e Platão. Quem seria Sócrates se Platão não existisse? Não seria ninguém. Sim. Ele era analfabeto, não escreveu nada. Platão escreveu várias coisas, botou o nome do mestre dele na obra. Então, o mestre veio a ter peso pelo discípulo. E o discípulo é o que é pelo mestre que ele teve. E na capoeira a mesma coisa. Eu tenho meu mestre. Meu mestre hoje tem 78 anos de idade, eu fiz 78, mestre Barto, de Brasília, tá? Dá aula de capoeira ainda, entendeu? É o meu mestre. Eu só tenho força e peso porque ele existe e eu trago o nome dele, entendeu? Todas as minhas ações aqui. Hoje eu sou um homem de 60 anos de idade, quase. Nessa teoria de cidadão que trabalha e produz, eu poderia falar, não preciso mais falar nada para o meu mestre. Eu poderia falar isso, poderia? Tudo que eu faço, eu falo para ele. Tudo que eu recebo, construo, eu oferto primeiro para o meu mestre, para depois dar continuidade à minha construção. Isso me abastece, entendeu? Então, eu acho que é a minha forma de manter a minha ancestralidade. Como? Não no caixão, viva, atuante, e do meu lado sempre. Então, acho que isso é importante para poder a gente não quebrar essa cadeia, essa manutenção desse sistema que é orgânico e vivo, que é a capoeira. Independente. Pois é. E é interessante porque é feito às vezes, né? E o senhor deve passar por isso, a gente pede apoio aí para fazer alguns eventos e tal, e às vezes quando a gente consegue, que a gente manda os dados, né? Aí o pessoal fica curioso quando vê a data de nascimento. Capoeira vai trazer, quem é esse aqui? Tá? Às vezes porque chama a atenção que, permita usar a expressão um pouco, para eu não ser mal interpretado, mais leve. Você assim, ó, tenha cuidado com o meu tiozinho, com o meu vovozinho aí, porque você está por fora da importância que tem na festa, viu? É ele que vai soprar a velhinha do bolo. Então, assim, por favor, viu, gente? Eu estou falando com respeito. Ele é cereja no bolo. Pois é, perfeito, exatamente. Então, porque pessoas que elas estão enviesadas por uma cultura mais imediatista, mais de consumo, mais aligerada, elas têm uma certa dificuldade de compreensão dessa deseducação que o senhor falou, para educar, para reconstruir, que acaba sensibilizando a gente a ter um olhar mais apurado, mais processual, né, mais em perspectiva. Né? Perspectiva quer dizer olhar por detrás de um cenário. Então, quando a gente olha para estes nomes, a gente olha por detrás, visualizando o quê? Legados, horizontes, caminhos, e que a gente quer, em algum momento, ter o prazer de curtir esse caminho, e não é depois dele ou depois dela. Nós temos muito desejo de estar com ele e com ela, independente da idade, que é essa satisfação que o senhor falou que tem quando pega um primeiro dia de evento e diz, olha, vamos lá visitar. Alguém pode dizer, isso é o evento, essa é a programação, mas eu me identifico com a fala do senhor, porque aqui, volta e meia, quando recebo algum amigo ou amiga de outro local, eu tento levar dentro da disponibilidade, eu sempre ligo para a família,
para o nosso mestre aqui com mais idade, que é o mestre Pirajá, lá no alto do morro. Pirajá. E aquele café, aquele abraço, aquele bate-papo, aquela risada, aquele Deus te abençoe, meu filho, é arretado. Já valeu o evento. Todo mundo que chega diz, ó, já valeu a roda depois, quem vai estar. Pois é, eu acredito que é o que o pessoal comenta com o senhor quando o senhor oportuniza esse tipo de experiência. E volto a dizer, não é experiência por moda, por obrigação. Eu estou enfatizando muito isso, porque às vezes as pessoas tiram de contexto atitudes muito bem intencionadas e atitudes muito exemplares, porque isso também incomoda determinados setores que tentam colocar mais limites do que possibilidades. Então, exatamente. Às vezes você você está discutindo uma mesa, por que vai botar fulano na mesa? Ele não é muito de falar, não é muito assim, mas ele tem que se sentir pertencente. Se ele não quiser falar, ele não fala. Mas ele vai ter a oportunidade porque isso é legítimo e tal. Então, é bom, mestre, que a gente tenha esses cuidados, vamos dizer assim. Temos, sim, o nosso autocuidado, que ele é importante, mas também esse cuidado, porque somos guardiãs destes valores. Eu vejo muito com essa responsabilidade, né? E isso tem muito a ver com a maturidade também, né? Atingir isso e poder passar isso. Eu acho muito legal. Algumas rodas aí que às vezes estão cheias de jovens, aquela roda está pegando fogo e de repente ela dá uma parada. Ó, tá o mestre ali passando. Vem aquele senhorzinho com o carrinho do picolé, não estou estereotipando, que é de uma comunidade. Opa, salve capoeira, mestre, vem cá, dê um balanço, quer dar uma palavra. Daí cá, não, meu filho, estou trabalhando, mas valeu, axé para vocês. Isso é bonito demais. Eu acho isso muito legal quando isso acontece. Com certeza. O André Zappa, aqui, nosso grande amigo, falou o seguinte, essa é a nossa preocupação e grande querido, responsabilidade com a relação de toda a ritualística. Isso é tão interessante que ele falou também. Fê, ó, o mestre Brasília. Vamos fazer agora o Valia Sampa, tá? O Eduardo Negão é formado meu. Ele vai fazer agora o Valia Sampa por 80 anos do mestre Brasília. O mestre Brasília, ele começou um projeto, deve ter uns 3 anos, 2, 3 anos, que a nova sede dele, ele, ó, com 78 anos, ele começou um novo projeto. Com 78 anos, esse novo projeto está construindo a sede dele, ele está como pedreiro, dele próprio mesmo, a galera vai lá, ajuda ele também, mas ele está montando tijolo por tijolo um novo espaço para ele trabalhar. Cara, olha o valor que isso tem. Olha o valor, a profundidade, o exemplo, porque ele não está anunciando isso. Eu nem sei se ele permite eu estar falando desse tipo de coisa, eu posso até arriscar levar uma bronca dele daqui a vai ser agora no mês que vem um evento dele lá, vou fazer a oficina lá, estou arriscando levar um cascudo dele, mas vou receber com o maior grado. Porque eu não posso silenciar quando a gente vê a nobreza. Entendeu? Eu não posso silenciar quando vejo a maldade. Eu tenho que lutar contra a maldade. Mas quando eu vejo a nobreza, eu preciso falar mais. Eu preciso gritar da nobreza e discutir a maldade particularmente. Mas a nobreza tem que ser em público. Para a pessoa saber que tem modelos, tem estrutura. Eu falo do mestre Brasília que eu estou vendo ele aqui. Mas tem vários outros mestres pelo Brasil inteiro fazendo a sua parte, dando o seu sangue, construindo isso aí. Não é, e olha, não é para ele não. Ele tem consciência que é um legado. Ele nem homenagem quer. O mestre Pirajá fica pedindo homenagem? Não, tenho certeza. Eu conheci há muitos anos atrás, morei em Recife, não tive o prazer de ser íntimo dele, né? Mas tenho certeza que ele não fica exigindo homenagem. Porque ele é homenagem para a pessoa, entendeu? Ele é encarnação da própria homenagem, porque ele construiu já tudo aquilo ali. Então, nós mais jovens, nós temos que tentar fazer a nossa parte também de reconhecimento. Como eu falei, também não é para mim, é para manutenção de um sistema da capoeira que tem um passado, tem um presente e eu quero que tenha um futuro. Mesmo que nesse futuro não esteja presente mais, não importa. Sim. Mestre Bimba não está presente fisicamente, mas está presente de outras formas também. E ele também usufrui desse legado. Correto? Concordo com o senhor e penso que esse tipo de atitude do mestre Brasília é um tipo de atitude exemplar para qualquer geração, no sentido de movimento gerando movimento e de inacabamento do ser humano, Sim. de inconclusão e de convencimento que ele é um sujeito histórico. Independente das consequências, ele está lá fazendo, independente dos limites, ele está lá superando. Independente de N fatores,
ele está lá continuando. Isso é muito bonito, e isso está Exatamente. presente aí em alguns exemplos que nós temos, e é mais uma tapa, falando enquanto uma expressão metafórica, vamos assim dizer, é mais uma tapa para pessoas que têm uma atitude mais imediatista, pessoas Sim, que se entregam mais rápido, porque deve incomodar bastante. Às vezes a pessoa está reclamando lá porque meramente choveu, ela tendo N outras possibilidades. Aí você olha, de repente, na outra rua, um senhor, fala assim com todo respeito, por favor, empreendendo e querendo ampliar o legado. Isso exato. provoca, porque uma humanidade, vamos dizer assim, otimista, ela incomoda muita gente. Sim, Porque nós temos aí um claro. cotidiano muito nefasto, vamos dizer assim, e que tenta convencer que somos determinados. E aí, quando vem alguém que não se convence disso e continua, e continua, e continua, é algo que, vamos dizer, mexe de maneira muito positiva todo um sistema. Então, nesse sentido, meu Exatamente. respeito aí ao mestre Brasília. Eu estive recentemente visitando, né, um determinado estado, encontrei um outro mestre que tem mais de 60 anos, estava lá trabalhando também na academia. Esses dias eu fiz Olha, uma live com outro mestre que falou que o pai dele, que é bem mais antigo que ele, estava do lado trabalhando, dando aula de capoeira. E eu acho que isso muito loucura. bacana, isso é exemplar. Não estou aqui alimentando, por favor, a lógica, porque alguém pode olhar assim, poxa, tia, mas essa pessoa contribuiu tanto, era para ela estar bem, estar parada. A turma associa aquela história das férias eternas, né, vamos assim dizer. Não, não é, eu não Isso estou mata a falando no pessoa, isso. sentido... pois é, exatamente. Eu estou falando justamente na linha que o mestre Adelmo estimulou aí, que é essa linha do não se entregar, dessa linha do continuar sonhando e realizando. Não é só sonhando, Exato. sonhando e realizando. Porque imagina um espaço desse, imagina a inauguração do espaço. Imagina Nossa, você, o sentido de você tomar um cafezinho sentado no meio desse espaço durante horas de uma tarde de semana. É algo que tem muito valor, porque o ambiente já com diz, a certeza. ambientação ela vai dar significação para aquele café, para aquela roda, para aquela aula individualizada ou para aquele evento lotado. Tanto faz, não tem o que é melhor ou pior. Vai depender da experiência Exato, que cada pessoa está buscando. Né? Tem muitas experiências exato. maravilhosas que eu tive com a capoeira no 1 a 1, longe da roda de capoeira, por exemplo. Sim, Já aconteceu muito com exatamente. essas conversas, essas visitas, os conselhos, os causos, os contos. Isso é muito bom. Né? Desejo aí êxito aí ao mestre Brasília e a tantos outros, né? E é legal, né? Essa coisa, todos esses mestres aí que têm tanta, vamos dizer assim, tanta vibração, tanto acúmulo, todos que não têm querem ter esse espaço, né? O seu espaço, a sua academia, a sua autonomia, né? Seja um pedacinho de chão, seja um salão grande, mas que diga, ali é o meu espaço, para eu fazer da forma que eu Exatamente. sempre quis fazer. Então, isso é muito bacana, eu Exatamente. acho isso legítimo, e outros profissionais também. O médico quer ter sua clínica, o advogado quer ter seu escritório, então não tem nenhum pecado, nenhuma coisa feia, não vamos ter hipocrisia. É bacana que nossos fazedores, detentores, queiram sim o seu espaço para fazer do seu jeito. Eu acho isso muito legal. Espero que todos consigam, né? Mas a gente sabe que é Tomara. algo bastante difícil. Sim, a nível brasileiro é difícil. Meu querido, eu vou falar só uma coisa aqui rapidamente, depois eu quero perguntar alguma coisa sobre você em Tranquilo. relação à capoeira, tá? Eu vou só dar um exemplo do mestre Brasil e de outros grandes mestres. Tem uma história que é bem assim, ó. Tinha um grupo de pessoas migrando de um ambiente para outro. E no meio do ambiente tinha uma montanha. Tinha jovens, tinha anciões, e tinha filósofos, e tinha o senhor sábio, bem velhinho. Os jovens estavam andando, subindo a ladeira lá junto com o filósofo, e tinha um velho lá atrás, que era o sábio, que tinha vários porcos, e tinha um porco com a perna quebrada. E ninguém quis levar esse porco. Aí o sábio olhou assim, falou pro filósofo, o jovem falou pro filósofo, pô, alguém leva esse porco aqui. Ah, não vou levar, não vou levar não. O velho pegou o porco, botou no cangote, subiu a ladeira, chegou lá em cima, lá na hora do almoço, lá, na janta, todos sentados lá descansando. Os jovens ficaram impactados, um homem senil, velho, carregando
Tô aqui? Voltou. Deu só uma travada. Com a ligação, deram ligação aqui. Aluno ligando a perder a corda, agora mesmo. É, Mas veja só, chegando lá, os jovens ficaram impactados. Poxa vida, como é que esse senhor levou esse porco subir aquela ladeira tão enorme? Perguntaram pro filósofo. Ele falou, não sei, cara, pergunta para ele. E foram perguntar, questionar o senhor por que ele fez aquilo. Eu, senhor, por que você levou aquele porco ladeira acima? Aí ele olhou assim, porco? Que porco? Só levou um pouco. Querido, eu faço tanta coisa, eu nem lembro disso. Aí voltaram pro filósofo, eu chateado. Pô, o cara de ser da gente, né? Aí o filósofo olhou para ele assim, meu querido, o filósofo sabe o que tem que ser feito. O sábio faz. E não agrega isso à sua vida, porque é normal, é natural, é comum. Eu acho que o mestre de capoeira, o grande mestre, não me incluo porque eu sou jovem ainda, e estou na construção, não sei, não tenho nenhuma garantia que eu vou chegar lá, mas estou construindo isso. Mas os grandes mestres têm isso, eles falam, fazem, agem, porque é natural, porque é sábio, porque é uma construção de uma vida forjada na roda de capoeira e na relação íntima com as pessoas. Então, ele lê uma pessoa, a pessoa chega cheia de amargura assim, e já olha, já lê, sabe o que você tem, sabe qual é a sua solução e sabe como te caminhar. Se você tiver sabedoria em escutar ele, ele vai te ajudar. É assim que eu vejo o mestre. perfeito, concordo com o senhor, mestre. Vou por aí também, na lógica de que possamos ter mais sábios Isso. que façam e incorporem estas atitudes realmente no seu cotidiano, porque Exato. articuladores por articuladores, engenheiro de obra pronta, aí eu estou correndo. Com certeza, com certeza. Meu querido, eu quero falar de você uma coisinha. Do ponto de vista físico, fisicamente saudável, espiritualmente equilibrado, intelectualmente dentro do ambiente acadêmico, até que ponto a capoeira te ajudou nesse ambiente? Nesses 3 ambientes? Olha, ela ajudou intensamente. Eu posso colocar isso e aí talvez eu vou procurar o curso de educação física a partir da capoeira, não por uma questão de obrigação, mas de consequência. Vou enfatizar isso para minha fala não sair de contexto. E de maneira ainda muito, como é que eu posso colocar? Imatura, mas eu sabia mais ou menos o que eu queria. Eu até entrei com um certo foco. Eu já entrei meio que querendo seguir carreira acadêmica, não era algo assim que eu diga, mas o que será que eu vou fazer e tal. Eu tinha uma ideia. Agora, eu tive um gatilho que estimulou isso e foi um gatilho desagradável. Porque o que acontece? Desde que eu estou como estudante, lá na UFPE, no segundo semestre do ano 2000, que eu já tinha uma boa relação com alguns agrupamentos da capoeira, eu sempre fui de procurar me relacionar com bastante gente, embora tímido no modo de ser, mas eu sempre gostei de conversar muito, de perguntar e Sim. etc. E a capoeira já estava com um certo tempo de encantamento na minha vida. Então, eu sempre convidava as pessoas para, a exemplo de muitas outras pessoas, viu, gente? Para que interagisse com cada disciplina do curso. Vai ter um trabalho na disciplina tal. Pô, vou chamar mestre fulano, que é meu amigo. Vai ter na disciplina tal, vou chamar ciclano, que é meu amigo. Algo normal que a maioria que fez esse percurso fez. E numa destas experiências muito recentes no curso, eu chamei um mestre, que é meu padrinho de capoeira, não é o meu mestre, mas é padrinho de graduação, toda vez que eu troco ele participa, que é o mestre Renato, que está em Portugal, do Axé Liberdade, pernambucano. E ele foi lá, ajudou pra caramba na disciplina e tal, aquele negócio todo, somou, etc. e tal. E eu cheio de planos, e eu todo orgulhoso que ele tinha ido lá, feliz, né? Pô, foi massa, os amigos de período, tudo, pô, bacana esse cara, tal. Aí eu digo, vou pedir lá uma declaração, que eu já tinha pedido, né? Aquilo que a gente sempre pede, não tem prolabore, uma declaração para currículo, tal. Coisa que eu trabalho nessa linha até hoje. E aí eu fui pedir para um professor que estava na gestão. E o mestre Renato estava do meu lado. Aí quando eu pedi, aí aconteceu algo muito desagradável. O professor fez, olha, Henrique,
eu não vou poder assinar, não. Eu disse, ué, por que eu cometi algum erro no documento? O senhor quer que eu refaça? Ele, não, mas o senhor está dizendo aqui que ele é mestre. E mestre é só quem tem um mestrado. E o mestre Renato estava do meu lado. E o mestre Renato, que é meio brabo, o mestre Renato, se souber, não estou falando mal do senhor, não, mas é uma pessoa mais aguerrida. Hoje ele está muito mais tranquilo, mas é aquele capoeirão, o que o pessoal chama de bamba, né? Que tá, não sei o quê. Sei. Pô, ele foi tão educado, porque eu pensei, nossa, agora fechou o tempo aqui. Meia lua vai comer. Aí ele botou a mão assim e disse, tchê, tô de boa, vim aqui por sua causa, você é meu amigo, vamos ali para a cantina, vamos tomar um refrigerante, falar de boa. Assim, ele não demonstrou incomodação, mas que ele teria total direito, viu, gente? Não estou estimulando aqui, mas ele teria. E agora eu fiquei mal. Eu fiquei com uma sensação de vergonha, sabe? De você olhar para o chão assim. Alguém pode dizer, mas não foi você. Eu digo, mas eu criei uma situação bem intencionada que gerou algo que me deixou muito... E pode parecer até aquelas historinhas ensaiadas ou montadas, mas naquele dia eu disse, olha, eu não quero mais estar precisando que outras pessoas assinem o papel do que eu faço. Eu quero assinar o papel e eu vou ser professor um dia aqui da universidade. Coisa que hoje, desde 2011, eu estou professor lá. Eu sei que a história é bonita porque ela tem um tom de revanchismo, né, de mágoa, mas eu estou sendo honesto, assim, foi o que eu já queria ser, mas aquilo me deu um gatilho, porque, por exemplo, se eu chamava a capoeira uma vez a cada 15 dias, ou às vezes uma vez no mês para alguma ação, eu quase toda semana tinha uma ideia, seja para roda, para oficina, para uma pauta de TV, para uma mobilização, para não sei o quê. Então eu fiquei mais entusiasmado e fiquei com uma certa gana, vamos assim dizer, de ocupação. Mas não era uma ocupação de grupo, era uma ocupação assim, olha, pessoal, vocês têm que ir lá, quem puder, mas não era para tumultuar, era para mostrar o quê? Aquilo que o senhor vê também toda semana, que é aquela roda que encanta, aquela pessoa que faz uma composição, e não falta agenda quando a gente tem uma boa rede com bons amigos e amigas da capoeira. E desde então, desde o segundo semestre do ano 2000, que a gente semanalmente, nós temos na UFPE, em diferentes instâncias, agrupamentos diferentes de capoeira. Eu digo isso porque eu tenho tudo isso registrado. Eu sempre tive esse cuidado de registrar, etc. E fiquei muito feliz quando entrei como professor, porque aí passei a ter uma autonomia maior. Agora, claro, por favor, gente, teve esse professor que foi desagradável, mas no mesmo dia teve outro que soube e que disse, tchê, vai lá, faz que eu assino. Não é a mesma coisa, mas eu assino para você dar para o mestre. Tchê, é a diferença do sábio para o mestre, né? Pois é, aí começou assim, aí vinha outro, né, ou outra, tchê, tu tem que fazer um mestrado, tem que fazer doutorado. Aí começaram, meio que teve alguns professores que me abraçaram e disseram, vai nesse caminho, continua fazendo. Aí começaram a me convidar mais, né? E me ajudam até hoje. É muita gente que eu tenho que agradecer, tanto da área acadêmica, tenho que agradecer muita gente da área acadêmica e muita gente da capoeira, porque teve esse desconforto que eu poderia ter até me desestimulado, desistido, mas de maneira muito rápida, tanto alguns colegas, amigos, professores, o que for, estenderam a mão, como também a capoeira, e não foi em tom de revanche ou de tensão, mas de gerar uma comoção maior com a ocupação. E aí eu fui fazendo o quê? A monografia com tema de capoeira, o mestrado com tema de capoeira, doutorado com tema de capoeira, o pós-doutorado com tema de capoeira, e fui gerando. Agora, são ações simples, viu, mestre? Porque quando a gente fala assim, o pessoal até às vezes pode escutar e dizer, nossa, basicamente ocupação nessa tríade do ensino, da pesquisa e da extensão, e tendo a humildade de o tempo todo, como ainda hoje faço, de pedir ajuda. Não é trabalho individual, não é exercício aqui de humildade. Não teria tempo aqui para citar tanta gente que continua ajudando, estando lá voluntariamente. Não, eu tenho que ser muito agradecido. E aí aquilo que a gente falou no início da live, isso gera um sentimento de querer retribuir. Então, aqui e acolá, a gente participa da formulação de um projeto de lei, não para aparecer,
para retribuir. Aqui e acolá a gente homenageia alguém, não para aparecer, para retribuir. Aqui e acolá a gente aprova um pequeno projeto e bota algumas pessoas, e não dá para botar para todo mundo, mas botamos por representação, não para aparecer, para retribuir. E aí eu estou enfatizando isso, por quê? Porque, de fato, a gente não tem dúvida que a gente tem uma necessidade de gratidão com a comunidade da capoeira, que quando pensamos aqui em Pernambuco, ela realmente... O meu doutorado ele aconteceu porque eu tive 18 mestres que cederam a sua oralidade, senão não tinha o título, não tinha pesquisa. Então, por exemplo, inclusive alguns que são muito reservados, como deve ter aí em São Paulo também, aqueles que é todo um namoro, quase um casamento, para conseguir... isso eu não estou reclamando, isso faz parte, isso é legítimo. Faz parte, claro. E é respeitável. Pois é. E evidente que depois, mestre, aí vem a hora do vamos ver, né? Que quando você está estudante com as dificuldades, mas depois você está professor, você está num espaço de decisão, aí a comunidade ela vai observar. Vamos ver se agora vai ter o gesto, né? Se agora vai ter o gesto. E a gente vai fazendo, até que vamos ter aquele que eu conversei com o senhor em outro momento de maneira particular, dia 19 de maio deste ano, às 3 da tarde, nós vamos reconhecer aqui o mestre Pirajá, que é o mestre com mais idade, com o título de honoris causa. Passou um ano tramitando aqui, na Federal ela tem todo um trâmite, eu não estou reclamando, por favor, estou dizendo que a instância é um pouco mais complexa. E alguém pode dizer, olha, mas você está falando isso na live do mestre Adelmo só para, de novo, aparecer? Não, não é questão de aparecer, é que alguém que está em algum espaço dessa natureza, que é um espaço afunilado, não é um espaço que tem muitas vagas, muitas janelas, tem que ter sim um exercício de alteridade constante com a comunidade. A gente, como servidor público, a gente tem que fazer esse exercício por exemplo, o mestre Pirajá não é o meu mestre, o mestre Pirajá é um amigo, uma referência, é uma pessoa queridíssima aqui no estado. Poderia fazer vários elogios aqui para ele, mas eu estou querendo, porque eu enfatizei logo que ele não era o meu mestre, para não dar um tom também assistencial ao gesto. O gesto a gente optou pela pessoa com mais idade para fazer o exercício da UFPE, estou falando da UFPE. Para a gente, enquanto UFPE, temos que fazer um gesto. Pô, vamos fazer para quem? E quando eu falo isso, eu não estou vulgarizando, não me entendam mal. Por quê? Tem muita gente boa, tem muita gente que ajudou, tem muita gente que ajuda, e tem que ser para um. Aí, a sensibilidade foi, né? Inclusive, eu conversei com algumas pessoas de bastidores e agradeço muito a essas pessoas que elas disseram, Tchê, é o mais antigo, é o com mais idade e tal. Exato. Isso, bacana, isso me deixou mais tranquilo e não vi nenhum repúdio, sabe aquelas coisas, nenhuma sensação de tô triste. Exato, pelo menos foi o sentimento que eu tenho. Então, alguém vai dizer, mas essas coisas aí... elas não enchem barriga, essas coisas a gente escuta, às vezes eu digo, mas aí é o gesto simbólico e material. Por exemplo, sim, é simbólico. Na extensão aqui, mestre Adelmo, que é onde a gente tem uma das demandas que a gente trabalha mais na extensão, já há alguns anos, todo ano a gente faz, exatamente o que o senhor faz aí, só de outra maneira, na estratégia, por causa do espaço que ocupamos, um seminário, e o seminário ele recebe o nome do mestre. E aí, legal. Qual é a estratégia de ter o nome do mestre? É ficar nos anais da universidade o título do seminário e o nome do mestre. Então, fantástico. Toda a ação é em torno daquele mestre. Então, a gente já está indo aí para 9ª ou 10ª edição, não sei de cabeça. Que legal, cara. Que legal. E aquele dia, a foto dele, a forma dele, o nome do evento é o dele, e etc. É um evento simples, né? É tipo aquela roda de conversa que muitos grupos fazem, eu estou falando assim para mas tem significado isso aí. Agora a estratégia no sistema acadêmico é dizer, o que tiver como colocar este mestre nos anais da universidade ao longo dos anos, cada um vai entrando nessa volta ao mundo, talvez daqui para eu me aposentar ou outros caminhos da vida, eu estou tentando também, não é somente não, pelo amor de Deus, também com muita gente deixar uma contribuição. E essa contribuição é por quê? Porque a maior parte da minha base epistêmica, minha base de conhecimento, se dá por conhecimentos da capoeira
que dialoguei Sim. com autores ou autoras da educação física ou da educação, como o senhor, na teologia, na filosofia, dentre outras áreas. Então, eu me sinto muito confortável para fazer a defesa da capoeira, e agora você, talvez aparentemente um pouco prepotente, em qualquer ambiente. Não é convencido Sim. que eu vou sair vencedor do debate, mas não entro Não. com medo nenhum em nenhuma roda, com É a qualquer força do outra área do capoeira mesmo. conhecimento, pois é, que queira, de repente, diminuir a capoeira. Pode ser quem for, o nome que for. Veja, eu não estou sendo prepotente de achar que eu vá convencer, mas eu estou muito tranquilo e Mas vai também estou brigar. muito... Vou brigar e tenho certeza que se precisar de ajuda, seja em teologia, em neurociência, em psicologia, em sociologia, em serviço social, em cinema, em educação física, pedagogia, história, a área que for, o nome que for, temos aí irmãos e irmãs de arte que, sem Sim. conhecer a minha pessoa, se souberem, vão dizer, eu vou lá ajudar. Eu não Ó, duvido Flávio. disso da nossa comunidade. E não é para ir destruir ninguém, não. É para ocupar É deixar a bandeira da legitimação. capoeira fincada ali, onde ela Perfeito, merece. perfeito. Eu olho por aí. Então, a área acadêmica, claro, também inspirado, fora os movimentos aqui de Pernambuco, que eu tenho o maior amor, o maior carinho, também por experiências que a gente tem como referência, que são outras pessoas mais experientes, que estão em outros espaços aí, em outros estados, inclusive, e que a gente tem sim como referência, né? Teria várias para citar, e acho isso muito bacana. Só fico triste quando escuto que nesse ambiente que tem muita gente boa, aqui e acolá a gente escuta, e aí não é fofoca, não vou dar exemplo, que uma ou outra pessoa teve chance, às vezes, de fazer um jogo, pelo menos com mais gente além de si, e não faz. Isso me deixa um pouco triste, porque o ambiente público ele tem que ter esse comprometimento com o público. Tanto é que meu trabalho de grupo é a menor parte do meu trabalho. Né? O trabalho Olha, de grupo é pequenininho, o trabalho do grupo tem várias turmas passando, etc., graduação, porque são cíclicas, né? Mas o de grupo eu tenho o quê? 8, 9 alunos. Não tenho problema em externar isso aqui na live, não me sinto constrangido. O faz trabalho de parte. grupo, o Capoeira Interação, do Tchê lá do mestre Vulcão dele, do mestre dele. 8, 9. Às vezes o pessoal, quando tem um evento e tal, que a gente faz, quando chega na hora, só isso, eu digo, esse é o trabalho. Mas também fico muito leve, porque não preciso cantar aluno de ninguém, passa gente de vários grupos ao longo das disciplinas, dos projetos, a gente nunca faz nenhuma proposta indecente, todo mundo pode conviver continuando com a sua autonomia, e talvez por isso que a gente, mesmo com um trabalho muito pequeno, tenha, de fato, a ajuda de muita gente, porque a oralidade ela vai dizendo como é que é, então a desconfiança ela vai diminuindo. Então, tem Sim. professor de outra disciplina que fica assim, rapaz, como é que você consegue? Toda semana parece que tem um evento aqui. Esses dias mesmo eu recebi do Cabo, Santo Agostinho, um amigo querido, contramestre Ricardo, chegou com um projeto social, um ônibus do projeto, uma turma para interagir com a turma de graduação. E a universidade, ela está num período de cortes e tal, e falo isso com muito respeito. E aí o professor diz, como é que foi isso? Qual foi o canal? Eu digo, não, ele é meu amigo. Ele veio lá, falou com o padre lá do projeto, o padre mandou aí o ônibus, mandou o projeto e vieram interar com a gente. Então, assim, uma abertura cultural, aí chega, é muita coisa, mestre. Se eu fosse exemplificar aqui, tenho muita ajuda mesmo, né? E às vezes fantástico. a gente fica naquela coisa de estar durante, rapaz, o que eu vou fazer nesses 6 meses para tentar entregar alguma coisa para a comunidade? Então, volto a dizer, não é um sentimento assim de peso ou obrigação, mas é satisfatório. Um bom projeto de lei, ou quando teve aí a Lei Aldir Blanc, vamos tentar auxiliar alguém, vamos homenagear, vamos lá somar. E eu não estou dizendo que é só a gente, não, pelo amor de Deus. Eu sei que tem várias pessoas que fazem isso, né? E na academia, o jogo de cintura, porque nos eventos aí dos nossos amigos e amigas da capoeira, nessas mesas, é tanta coisa boa que a gente chega bem forte para jogar em outras rodas, em outros ambientes. E temos, certo. volto a dizer, muita gente aí que desbravou. Vocês aí em São Paulo tem o mestre Gladson, que é uma grande referência nessa área. Pois é. Eu citei aqui no decorrer da live o mestre Falcão, porque na minha experiência de pós-graduação,
Foi uma das pessoas mais gentis que eu conheci, que me É ajudou muito fantástico. também. Eu Generoso. tava com medo dele, viu? Eu tava com medo dele, porque eu não conhecia, só tinha escutado falar, lido, e eu fui buscá-lo no aeroporto, mestre. Aí eu fui buscar no Eita. aeroporto, se ele escutar. Não, e fui buscar, que a gente faz, né? O orientando, né? A orientadora, agradeço ela, a professora Tereza França, ela vai buscar ele, né? Deixar no hotel. E aí a gente, capoeira, a gente tem aquele gingado, né? Fui buscar ele, aí ele chegou, desembarcou à noite. Aí eu, opa, mestre, tudo bem e tal? Com aquele respeito, né? Tal, isso aqui. Aí ele, tal. Eu digo, mestre, e aí o trabalho? Aquela curiosidade, e o texto dele? Aí ele botou a mão no meu, amanhã conversamos. Eu digo, caramba, nossa senhora, estraguei tudo, tentei fazer uma ponte aqui, aí deixei ele no hotel, vou descansar agora, e eu digo, poxa, não deu uma dica, ó, de como é que ia ser a qualificação. E no outro dia teve a qualificação. E ele desconstruiu o trabalho quase todo. Ele e o outro professor da banca, o que é normal depois que a gente passa a ter essas experiências compartilhadas, né, e tal. Sim. Agora ele desconstruiu com muita humanidade, com muita ética, socializando materiais que eu não tinha conhecimento. E o trabalho depois ganhou outra forma. E agradeço, claro, a orientadora, agradeço o outro professor que estava na banca e agradeço muito ele, porque a atitude dele foi muito cordial. E depois comecei a conhecer o mestre Falcão como ser humano e realmente Fantástico. uma pessoa fantástica, gentil, e o meu medo era só porque eu ainda não tinha as informações necessárias para saber como abordar o mestre, mas é uma pessoa que até hoje ajuda muito a gente e sei que ajuda muita gente numa área difícil, Ajuda. que ele milita para humanizar, para o pessoal ter acesso. Ele, por favor, outras pessoas, viu, gente? Não estou aqui tirando o mérito de outros nomes, mas citei ele porque foi a primeira pessoa em âmbito de uma experiência de pós-graduação, quando eu estava no mestrado, e com muito receio, muito tímido, muitas fragilidades e etc. E ele me deu um monte de desequilibrante na roda, mas deu a mão para levantar. Então, eu acho que vale a pena fazer o agradecimento aqui. Com certeza, é a função do mestre, né? E quanto ao seu trabalho, assim, não vou nem falar mais do mestre Falcão aqui, porque não tem tempo para falar da pessoa, que ele é fora da roda e dentro da roda. É uma pessoa que eu conheço há muitos anos, é uma pessoa maravilhosa. Sempre respeitoso, conhecedor, criterioso, amigo pra caramba. Uma pessoa sem adjetivos para agregar ao que ele já tem, entendeu? Mas quanto ao teu trabalho, querido, na capoeira existem várias rodas. Tem tua roda que é teu trabalho. Tem uma roda mais ampla, que é tua tribo, seus amigos. Tem uma roda mais ampla, que você vai construir novas e maiores rodas, que nem necessariamente você precisa ter alunos para construir isso. Tem um trabalho físico. Eu, por exemplo, tinha um trabalho enorme em São Paulo. Entendeu? Hoje eu também estou quase como você. Eu tenho os meus formados e minha ênfase é trabalho infantil. Entendeu? Meus alunos são crianças que não podem estar comigo numa roda, não podem estar comigo numa viagem, são crianças que entender. Isso, mas tem uns adultos também. E eu me concentro naquele trabalho ali, porque é o que me dá o retorno de tudo que eu tenho de trabalho. Sem depreciar o que os graduados já me ofereceram, porque é uma troca também. Mas eu prefiro trabalhar em cima de uma roda muito maior do que a roda física da capoeira, porque a gente já trabalha nela. E ela já traz muito benefício para a gente. E ela não é a única oferta, a única ferramenta que a capoeira oferece. Você, com o seu trabalho aí, nas suas lives também, ampliou essa roda a nível mundial. Você abarca o mundo de informação, de conhecimento, de acolhimento de pessoas. Isso é fundamental. Quem pode fazer uma coisa dessa como você está fazendo também? Está entendendo? Então, isso agrega valor. Isso é importante, usar a ferramenta, essa ferramenta maravilhosa que é a capoeira, que é a live, né, que é a internet, para o bem, para juntar. Você mesmo mencionou isso agora há pouco. Entendeu? E eu também até aproveito a oportunidade e agradeço você, porque dessas lives, o último que entrou fui eu, né? Eu estou indo no vácuo de vocês, aprendendo com vocês e estou gostando dessa experiência. Mas se você não tivesse vocês como modelo, eu falei, cara, onde é que eu vou pisar nesse ambiente? Eu não sabia onde pisar. Então, devo também a você, o Fly, o Junga, o Mestre Wellington, entendeu? Que deu ajuda nessa estrutura. E outros mais também, vários outros mais. Columar. Pessoas queridíssimas. Sim, muito bom. Mas parabéns. Ô, meu querido,
preciso fazer 5 perguntas específicas para você. Ah, detalhe, Vamos lá. você conseguiu concluir, já concluiu, né? Você andou Sim, no sim. ambiente pessoal, físico e acadêmico, com muita, que é tanta informação de qualidade, se deixar, umas 4 lives aí de informação, tá? Que bom. Preciso fazer 5 perguntas para você, bem específicas. Depois eu faço as minhas considerações finais e você encerra a Perfeito. live ficando sua, tudo bem? Tranquilo, mestre, tranquilo. Muito obrigado. Contra-mestre Tchê, o que é a capoeira? A capoeira segue sendo motivação para a minha Segue pessoa. sim. Ela segue sendo, em movimento, sendo, né, no gerúndio mesmo, sendo motivação. Fantástico, muito bom. Meu querido, lá dentro de você, quem mora lá? Quem é você? Pô, essa pergunta é difícil. Essa aí eu não tenho. O mestre Pinati também fala o seguinte, ó, quem fala de si próprio é vitupério. Poxa, olha aí. Eu tenho sapiente, mestre. Mas Poxa, vamos baixar nosso nível aqui e falar sobre a gente mesmo. Fale sobre você. É difícil. poxa, é difícil, é difícil. Quem sou eu? Tento ser uma pessoa melhor a cada dia. Tento ser. Não tenho. O termômetro às vezes diz que eu não estou sendo tão melhor em alguns ambientes que circulam, mas tento ser. Que maravilha. Parabéns. Muito bom. Ô, meu querido, os jovens merecem vivenciar a capoeira? Merecem ter a oportunidade dessa experiência. Olha, aí eu faço talvez o exercício egoísta de achar que aquilo que é bom para a minha pessoa seja bom para outra pessoa. Mas é um egoísmo bem intencionado. Não é um egoísmo de querer só para mim, mas talvez eu diga o egoísmo de dizer, não, o que é bom para mim é bom para minha filha, é bom para minha mãe, é bom para minha esposa, é bom para... Mas eu acho que pelo menos ter a oportunidade de experimentar o que eu experimentei, eu gostaria. Mas não como uma ciência exata que vai gerar o mesmo produto inacabado que segue sendo o contramestre Tchê, mas é aquela coisa de querer compartilhar. É tipo quando a gente lê uma notícia boa ou assiste... Pronto, vamos falar na linguagem atual dessa moda, aqueles videozinhos que a gente... Pô, isso é tão bonito, vou mostrar para alguém que a gente gosta, para ver se tem a mesma sensação. Então, isso tem a ver com a pessoa da capoeira que a gente gosta, uma lição, uma música, alguma coisa que a gente diz, vem ver para ver como a capoeira é legal. Mas acho que tem que garantir a oportunidade de ter algum contato, pelo menos, para depois escolher se nela permanece ou não. Perfeito, muito bom. Ô, meu querido Tchê, uma perspectiva dramática. Deleta, tira a capoeira da sua vida. Você nunca viu a capoeira. O que você seria hoje? Você consegue alcançar? Não, sinceramente não consigo alcançar, porque... E aí pode parecer meio clichê nesse estágio de contramestre, ou de pessoas que têm algum trabalho com a capoeira, mas a maior parte da minha vida, do meu dia a dia, tem a ver com a capoeira. Então, eu não consigo imaginar. Talvez, por ser uma pessoa que gosta muito de animais, talvez eu fosse, sei lá, um ativista na área... Eu digo isso porque eu tenho muita sensibilidade como a gente fala, com bicho, com qualquer bicho. Sei. Tem discriminação. Legal. Que bom, que bom. Essa pergunta eu faço, que é uma pergunta desagradável, é uma pergunta pesada, é uma pergunta até que incomoda, é pesada. É porque a capoeira faz parte do nosso cotidiano, né? É prato do dia. E aí muitas vezes acontece a gente esquecer o peso que ela tem na nossa vida. O peso, quando eu falo peso assim, de valor que ela agregou, de construção que ela agregou, entendeu? Muitas vezes a gente esquece mesmo. Então, eu só faço essa pergunta para a gente voltar lá nos nossos meandros, na nossa memória, e ver o que a gente construiu. Sem ela, eu tenho medo até, eu juro por Deus, a minha sensação é medo de não ter conhecido a capoeira. Pânico mesmo. Meu corpo até se estremece se for a mínima possibilidade da minha vida não ter encontrado a capoeira. Eu também imagino assim, até porque, mestre, como eu disse, eu sou muito pacato, sou muito desengonçado, e mesmo a capoeira pegando alguns momentos muito seletivos no início, né, essa coisa de performance, isso, aquilo, outro, em tese eu teria motivos para não continuar, e ao mesmo tempo encontrei ambientes que me acolheram muito bem.
Então, eu me sinto muito bem num ambiente que, às vezes, até é estereotipado e eu me identifico. Então, eu sou muito bem realizado com ela, então é por isso que eu também acho uma pergunta muito forte. Confesso que ninguém É, nunca fez essa pergunta aí, é realmente um exercício interessante esse do senhor aí. é bravo. Eu demorei um pouquinho para começar a fazer essa pergunta. Estava guardada aqui e eu não queria fazer ela. Eu preciso fazer, até para eu também me pontuar, né? Usar um termômetro para mim também, para poder upar. Tá bom? A capoeira tá legal? Eu posso fazer mais? Posso fazer menos? É importante mesmo? A autoconscientização. Isso é importante, é ter essa autorreflexão para a gente mesmo. Meu querido, o que você pode fazer pela capoeira? Olha, o que eu posso fazer pela capoeira? Olha, eu acho que eu ainda posso fazer com ela é tentar gerar algumas oportunidades de valorização para pessoas que eu acho que ainda não são valorizadas como deveriam, não na sua condição humana, mas aí de sobrevivência financeira mesmo. E não estou falando de assistencialismo, não, mas de potencializar projetos e usar algum capital de influência pelos espaços que eu circulo, alguns espaços até tidos como desagradáveis pela comunidade da capoeira, e por dentro do sistema, humanizando o sistema e tentando gerar alguma possibilidade para fazedores e fazedoras de cultura que possam ter condições mais dignas. Isso pode parecer utópico, mas é um pouco, pelo menos a maior parte das sobras de reuniões que eu tenho oportunidade de conversar, às vezes que a pauta é totalmente diferente, eu procuro sempre tentar ver se tem algum projeto, se tem alguma bolsa, se tem algum recurso, se tem alguma coisa, e não é também exercício de autopromoção, a gente sempre procura pensar em outro agrupamento que não o nosso. Entendi. E também não vejo dificuldade em fazer isso. E vou dizer uma outra coisa, me estendendo um pouquinho, e aí também parece clichê, mas eu digo que uma das maiores lições da minha vida foi quando me tornei pai. Minha filha tem 12 anos. Então, quando eu Legal, vejo um parabéns. mestre, feito o senhor, por exemplo, e outros, eu não trabalho mais com esse público. Já trabalhei com esse público infantil e era o público que eu mais gostava de trabalhar. Então, quando eu vejo alguns mestres insistindo em comunidades com essas crianças que muitas vezes têm uma série de ausências no dia a dia e tal, eu tenho um sentimento muito de gratidão, não só pela capoeira, mas eu faço um exercício assim, dizendo, caramba, poxa, eu penso muito na minha filha. Pode parecer não ter conexão, Mas mas tem. então eu fico, caramba, esse cara contribui para a sociedade. Não é aquela coisa ensaiada, ele faz um exercício em prol de uma vida cidadã, um exercício de cidadania. Eu compreendo uma cidadania para além de direitos e deveres com participação social, quando vejo alguém que abre mão de algumas coisas em detrimento de outras. Então, mas não é o grupo que você faz parte, não é a instituição que você dá aula. Eu digo, mas é a sociedade que eu vivo e que minha filha vai estar circulando e talvez ela tenha um ambiente muito melhor, menos arriscado por causa desse tipo de pessoa que está lá e que merece um olhar carinhoso nosso. Não é assistencial, favor, populismo, não é disso que eu estou falando, não. Mas de repente você fazer e dizer, é só legal porque ele vai ficar feliz, não é meramente ele vai ficar feliz, mas ele, com essa tecnologia social, parafraseando o mestre Flávio Saudade, que tem um trabalho muito bonito no Congo. Grande, Flávio Saudade. Pessoa muito humana também, tenho muito respeito por ele. Então, essa tecnologia social, você vê alguém que tem aquilo que só está faltando alguma condição para aquilo pipocar, isso traz um bem material que não precisa ter nada a ver com o seu grupo, com o estilo de capoeira que você gosta, ou coisa do tipo. E não precisa nem ele ser seu amigo, viu, gente? Não precisa ser seu amigo também, não, para fazer isso, porque às vezes tem pessoas que até você ama, mas a convivência não dá certo, por alguma razão, e você pode, à distância, fazer algum movimento que gere outro movimento, e aquilo vai te trazer uma satisfação pessoal sem você precisar publicizar isso. Não, com certeza. Ainda mais que você está num ambiente onde tem crianças que têm uma aptidão gigantesca para o canto, outra para a instrumentação, outra para a ginástica. E não tem instrumento, não tem quem te ensina a você cantar, não tem alguém que te inspira a movimentar. E a capoeira está nesse ambiente e potencializa essas inteligências múltiplas, né, que a capoeira tem. A capoeira acaba explicando tudo isso aí e tira da pessoa o melhor que ela tem. E nem sempre o cara fica na capoeira, mas dá para ele o estilo, a identidade
da sua própria essência e se descobre na capoeira, ou vira um capoeira a vida inteira, ou vai virar um músico, um escritor, um poeta, acadêmico. Mas quando a capoeira foi o motor propulsor daquele começo de caminho. Então, parabéns por esse trabalho aí também que vocês fazem e toda essa estrutura da tua resposta, tá? Tentamos. Estamos correndo. É aquela história, chutamos 10 bolas no gol, entra uma. Mas a gente fica feliz, né? E citei minha filha como motivação porque é algo que ainda hoje me sensibiliza muito, sempre. Então, nem fala, eu sei que você sente feliz. De 8 anos. Pronto. Então, eu consigo ser uma pessoa feliz, assim, tô feliz. Tá feliz por quê? Tô feliz porque eu vou chegar a ver minha filha, mesmo que ela esteja retada comigo, alguma coisa e tal, mas eu tô feliz, então, tô muito tranquilo e resolvido com relação a isso, e acho bonito quem tenta potencializar isso em trabalhos coletivos, em especial nessa área, com a criançada. É um trabalho que eu olho com muito carinho quando vejo as pessoas se dedicando e com qualidade. Maravilha, maravilha. É muito legal ouvir um gaúcho falando arretado. Não é arretado, é arretado. Meu querido, finalizando aqui, seu trabalho que você faz, colocar os mestres no meio acadêmico, trazendo um popular, o meio científico, onde o meio científico vai para o popular para extrair o conhecimento, para poder virar ciência, e juntando os dois, dando volição para os mestres, colocando o mestre no ambiente que ele merece estar, entendeu? Sim. E dando a oportunidade do mundo acadêmico entender a sabedoria popular, onde ela foi construída. Fantástico esse trabalho, eu acho que podia ser um trabalho que podia ser duplicado, né? Para quem tiver acesso a essa ferramenta, essa máquina, é muito importante. Agradeço pela sua pessoa, pela sua capacidade de coesão, por ser uma pessoa que fala com sinceridade, com objetividade, com clareza, para quem possa entender. Abre seu coração, tá ok? Eu fiquei muito feliz quando eu te convidei, você aceitou em prontidão, já foi bem receptivo comigo. E está aqui hoje dando um pouco do seu tempo na Sexta-feira Santa. E muita gente entrou aí para falar contigo, tá? Então você é uma pessoa que catalisa toda essa coisa da capoeira. Muito obrigado. Pode encerrar a live, porque ela é sua, meu querido. Gratidão. Ô, mestre, a gratidão é recíproca. Fico feliz porque, para além da pauta, é uma oportunidade de reafirmar relações de camaradagem. Eu fico feliz em dialogar aqui com o mestre de capoeira, uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que temos amigos e amigas em comum, que falam bem do mestre Adelmo. Fico feliz pela entrada de todos e todas aqui, independente do tempo que possam ter ficado. Uma data especial, uma data sensível, independente da fé. Queria agradecer a família do mestre Adelmo também pelo tempo do mestre para poder materializar esse trabalho aqui com a minha pessoa. Fiquei feliz pelo exercício, em especial do meio para o final, porque o mestre Adelmo conseguiu dar uma desequilibrada naquilo que eu poderia ter pensado, e eu estou falando isso com muito respeito, isso é bom, porque hoje pensei em algumas coisas que eu não tinha pensado ainda não, e não tenho problema em dizer isso não. Isso é bom, é dizer, pô, joguei numa roda que me botaram uma outra estratégia, e falo isso com respeito a qualquer outra roda que eu possa já ter jogado nessa perspectiva dialógica. Mas queria, mestre, desejar já tudo de bom ao senhor, muito respeito, saúde, prosperidade. Parabéns pela atitude, em especial aí com essas pessoas que eu sei que o senhor tem um carinho especial. Na semana que vem, provoque para aquela nossa pauta lá, para a gente conversar com o maior carinho. É só o senhor provocar e lembrar para não parecer também que estou indiferente. Se não furar mais, né? Não tem problema, eu sei da correria, mestre. É quem trabalha... E aí eu estou falando no sentido bem ampliado. Na área de educação, isso é rotina, é normal, não tem aborrecimento, não. Fique tranquilo. E é só lembrar para a gente conciliar a agenda, porque sei que o senhor tem ótimas ideias, ótimas intenções, e qualquer colaboração não é assistencial, é obrigação, é satisfatória, e a gente fica muito feliz. Então, mestre, obrigado, boa Semana Santa ao senhor e família, sucesso nos vários projetos aí que o senhor segue dinamizando, e que possamos nos reencontrar mais vezes, seja pela via digital, pela via presencial, mas independente de qual via for, tendo reencontro, estou muito satisfeito, porque temos condições aí de usar bem
qualquer que seja a oportunidade aí que possamos ter o acesso. É isso, mestre. Maravilha, Saúde, paz, tudo de bom para todos e todas. Forte abraço, bom descanso, boa Sexta-feira Santa. Pessoal, siga o Tchê lá no canal dele. Tem o meu canal no Instagram, tem o meu canal no YouTube também. Vamos lá se inscrever, vamos publicar, vamos dar likes lá, vamos divulgar para as pessoas receber as informações que nós tivemos hoje com o nosso amigo Tchê, tá? Beijo no coração, meu querido. Abraço a todos. A gente se vê semana que vem. Um abraço. Até mais, mestre.